agora chegamos aqui onde vamos falar sobre a pessoa e obra de Cristo. Queria, antes de ler o texto, relembrar um pouquinho o contexto aqui com os irmãos e por que entra esse texto que a gente vai ver hoje. Lembrando então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta no momento que ele estava preso na cidade de Roma, estava preso justamente por pregar o evangelho aos gentios. Foi aprisionado lá numa prisão domiciliar, não era assim, uma masmorra, algo do tipo. E lá ele ficou sabendo a partir de um homem chamado Epáfras, que provavelmente foi o fundador dessa igreja, que havia alguns problemas na igreja de Colossos, que havia algumas heresias, alguns movimentos esquisitos entrando lá e a igreja estava ficando meio balançada. E aí, dentre esses movimentos, nós resumimos nesses 4 aqui. Agora não. Depois. Dentre essas heresias, havia então a que a gente chamou aqui de filosofismo. O filosofismo era esse conhecimento secreto. O filosofismo, aqui, ele não era uma religião, algo assim bem definido. Eram várias ideias que rondavam ali a cultura da época. E aqui a gente está falando da metade do 1º século. Daqui a 100 anos, mais ou menos, na metade do 2º século, para o final, isso vai se tornar uma religião. E todos esses pensamentos que rondavam ali, eles vão se fortalecer, vão se consolidar numa religião que vai ser conhecida como gnosticismo. Uma religião que deu muito trabalho ali para os pais da igreja e para a igreja em geral. Mas, por enquanto, é um início do gnosticismo. E o que esse gnosticismo dizia? O que esses pensamentos, quais eram as crenças dessa filosofia, desse pensamento? Uma das coisas que eles diziam é que a matéria é má. A matéria, aquilo que é palpável, aquilo que é visível, tudo isso é mal. O que é bom, a pureza, está no mundo espiritual, naquilo que não se vê, está nos seres angelicais, está em Deus, está em tudo aquilo que a gente espera um dia, vamos dizer assim. Mas isso aqui que a gente vê, isso aqui que a gente sente, tudo isso é mal, é corrupto. É mal desde a sua essência, desde a sua raiz. E aí, eles acreditavam que existia um ser divino, né, um Deus, e a partir desse Deus surgiam emanações, que eram como se fossem pequenas parcelas de Deus, que se tornavam anjos ou seres espirituais, seres poderosos e coisas assim. E um deles era um demiurgo. Eu não faço ideia do que seja, mas é o que eles diziam, um demiurgo. E esse demiurgo era um ser mau, e para demonstrar sua maldade, na prática, ele criou o mundo material. Então tudo isso que a gente vê foi criado por um pedacinho de Deus, que para demonstrar sua maldade, criou o mundo mau. Quais são as implicações disso? Quais são os perigos desse tipo de pensamento? Bom, se o espírito é bom e o corpo é mau, então espírito e corpo não podem coexistir, são coisas totalmente opostas. Então, Cristo não podia ser homem. Cristo até podia ter alguma coisa de Deus, podia ter um ser especial, mas ele não poderia ser homem, de carne e osso, porque como que Deus, ou como que algo divino, ia se unir com o corpo? Então, uma parcela desses pensadores, aí dessa filosofia toda que rondava a época, dizia que Jesus não era homem, que Jesus apenas parecia homem. E essa foi uma heresia que teve bastante espaço nos primeiros séculos da igreja, que teve que ser tratada em concílios, juntando várias igrejas. É uma heresia conhecida como docetismo, que vem da palavra grega dokel, que significa aparentar, parecer. Então Jesus não era homem, ele só parecia homem. Alguns deles chegavam a dizer assim, que Jesus, se andasse no deserto, não deixaria pegadas, por exemplo. Que ele não era corpo. E se Jesus não era homem, logo ele não morreu, porque a sua carne não podia ser pregada na cruz, porque ele não tinha um corpo como o nosso. E se ele não morreu, então temos um sério problema com a redenção.
Então percebe, a heresia deles, esse negócio de a matéria era má, ia tendo desdobramentos que afetavam diretamente na doutrina da salvação. Isso era extremamente perigoso. Jesus era considerado também como mais uma dessas emanações de um ser divino. Então talvez um anjo, por exemplo, Jesus poderia ser considerado assim, não necessariamente Deus. Então, isso fazia também com que a figura de Jesus, a pessoa dele, fosse depreciada. Jesus não era um ser tão especial assim, ele podia ser alguma coisa divina, mas não tão especial. E aí esse movimento foi crescendo e até hoje a gente tem, depois ele acabou, assim como religião, até onde eu saiba, o gnosticismo não existe mais. Mas as ideias deles, alguma coisa do gnosticismo, permanece até hoje de formas diferentes, um pouco adaptadas talvez, e de formas variadas em algumas religiões. Como, por exemplo, alguns traços desses pensamentos gnósticos, a gente vê entre os testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus, e Jesus é um anjo, né? Jesus é identificado na Bíblia, eles acham que o arcanjo Miguel é Jesus. Então, Jesus não é Deus, ele pode ser um ser especial, mas não é o Senhor do universo. Algumas pessoas também, entre crentes, acham que o corpo de Cristo era diferente, acham que ele não sentia dor, acham que ele não tinha um corpo assim como o nosso, né? A sua pele era mais rosadinha, ele não suava, né? Ele resplandecia, ele não ficava fedido, coisas desse tipo. Irmãos, Jesus era homem, Jesus é homem, e é plenamente Deus, plenamente homem, e tinha um corpo como o nosso, ele sentia dor. Quando ele era bebezinho, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a andar, ele sujou suas fraldas, era fedido, não era um cocô celestial. Jesus era homem, ele assumiu a humanidade. Tá? Tem gente que acha que a humanidade de Jesus era diferente. A gente vê até por alguns retratos que existe de Jesus, né? Jesus parece um ser mais angelical, né? Parece que você olha Jesus e as outras pessoas, parece que Jesus está até flutuando mesmo, né? Mas isso é uma visão errada. Jesus assumiu a humanidade. Outras pessoas acham que Jesus, na sua ressurreição, não tinha um corpo físico, que era algo espiritual, que Jesus era apenas que Jesus se tornou algum ser evoluído, né? Então, como ele evoluiu, ele deixou a matéria. Então, tem gente que pensa isso, que Jesus, quando ressuscitou, ele não tinha corpo, porque o corpo é algo mau. Isso está presente nas nossas igrejas. Mas isso é um erro, isso interfere na doutrina da redenção, porque um princípio é que, para que nós pudéssemos ser salvos, Cristo teve que nos substituir, então ele teve que assumir completamente a nossa humanidade. Deus não mandou um anjo para morrer no lugar dos homens, para receber a pena no lugar dos homens. Um homem precisava nos substituir, e nós sabemos que um homem não pode salvar ninguém, então esse homem precisava ser Deus também. Por isso que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Existe uma frase que ficou famosa na época da história da igreja, nos grandes debates com relação à pessoa de Cristo, que é uma frase de um pastor chamado Gregório de Nissa. Ele diz o seguinte: o que não é assumido não pode ser redimido. O que não é assumido não pode ser redimido. Para redimir a humanidade, Jesus precisou se tornar como a humanidade. Ele era plenamente homem, porém sem pecado. E lembrando que o pecado não faz parte da humanidade, não faz parte do homem em si. Isso é uma corrupção no ser. E há outros tipos de pensamento ainda presentes hoje com relação ao gnosticismo, que a gente vai ver em breve, quando formos mais para os capítulos 3 e 4 do livro. Então, diante desse cenário, Paulo vai enfatizar a
superioridade da pessoa de Cristo. Ele vai descrever quem é Jesus e o que ele fez, querendo elevar a sua posição, mostrar que ele não era apenas um ser especial, um anjo, alguma coisa desse tipo. E ele vai apresentar isso, porque a partir do capítulo 2, lembrando, a gente vai ler agora a partir do metade do capítulo 1, a partir do capítulo 2, ele vai começar a refutar todos esses movimentos. Esses 4 movimentos aí, esses quatro tendências vão ser todas refutadas a partir do capítulo 2. Só que antes de começar isso, ele vai ensinar o certo. Ele vai ensinar qual que é a verdade. Então isso facilita, né? Quando a gente estuda primeiro o que é a verdade, é mais fácil a gente identificar o erro. Então isso pode ser até uma estratégia quando a gente estiver discipulando alguém. Ensinar primeiro a verdade, para depois olhar para o erro. Então é o que ele vai fazer aqui. Ele vai ensinar a verdade. O que nós temos aqui talvez seja uma das descrições mais completas e mais exaltadas em toda a Bíblia sobre quem é Jesus e o que ele fez. E isso para que as pessoas buscassem apenas Jesus. As pessoas queriam buscar Deus, queriam o conhecimento de Deus, queriam a plenitude de Deus. E Jesus, por causa dessas doutrinas, estavam ficando abaixo. Então ele vai exaltar Jesus com esse objetivo. E por que nós precisamos ter uma visão exaltada de Cristo? Bom, se a gente crê em Jesus como a Bíblia ensina, 2 razões quero colocar aqui, que vai ser importante e que serão os objetivos de hoje. A gente vai estar mais preparado para lidar com algumas seitas cristãs, pessoas que dizem crer em Jesus, mas têm ideias distorcidas com relação à sua pessoa, como por exemplo algumas ideias do Testemunhas de Jeová, que a gente vai ver hoje. E alguns crentes não sabem responder a isso e ficam na dúvida, porque eles são treinados mesmo para conversar com a gente, então às vezes levantam um versículo e alguns crentes ficam balançados com isso, e isso prejudica o seu culto, a sua adoração, a sua fé, enfim. E também para fortalecer a nossa fé. Ouvir sobre Jesus, sobre quem Ele é, o que Ele fez, deve fortalecer a nossa fé, de tal forma que a gente busque a Ele em adoração, de que a gente se consagre a Ele, de dar a Ele a glória devida e de cultuá-lo com tudo que a gente tem, tudo que a gente é, com toda a nossa força, toda a nossa mente e nosso coração. E eu espero que a lição de hoje nos ajude nesses objetivos. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 23. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bom, temos assunto aí para a eternidade. Vamos tentar resumir no tempo que nós temos aqui. Quero ir destacando algumas coisas aqui nos versículos, a partir do versículo 13. Lembrando só, irmãos, se algum irmão quiser fazer algum comentário, tá? Só levantar a mão. Se tiver alguma dúvida,
O pastor Charles já está de volta e irá responder para a gente, tá? Então, hoje os irmãos podem perguntar. Versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele aqui que está falando é o Pai, se refere ao Pai, né, pegando aí os versículos anteriores, e fala aqui, ele nos libertou do império das trevas. O império das trevas é o mundo que está sob o maligno, sob a influência de Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Um mundo fechado para Deus, odiando a verdade, dominado por todo tipo de rebeldia e ignorância com relação à vontade de Deus, onde não há luz nenhuma. É o império das trevas. Esse é o mundo. Esse é o mundo sem Cristo. O mundo sem Cristo é o império das trevas. Todos mortos longe de Deus. É assim que a gente deve olhar para o mundo ao nosso redor. Mas pela graça de Deus, nós fomos libertos. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. De certa forma, então, nós já fazemos parte desse reino de Deus. O reino de Deus já é uma realidade presente hoje na igreja. Ainda aguardamos a sua plenitude, então uma parte ainda não vemos desse reino, mas o fato de já sermos salvos, de sermos trazidos para a família de Deus, já desfrutamos então do reino de Deus, já desfrutamos em parte da vida eterna, não é algo só para o futuro. Então a salvação também vemos aqui que envolve uma mudança de cidadania. Antes eu era cidadão, servo do reino do império das trevas, e agora estamos no reino de Deus, uma mudança de cidadania, uma mudança de reino, uma mudança de rei. E aqui também diz, tem uma expressão interessante, que é o reino do Filho do seu amor. Que eu queria abrir só um parênteses, nessa expressão, o reino do Filho do seu amor. A Bíblia deixa claro, por meio de vários outros textos que nós não teremos tempo de ver agora, que Deus expressa o seu amor no Filho. Algumas pessoas dizem que Deus precisou criar a gente porque ele estava se sentindo meio sozinho na eternidade e ele precisava de alguém para amar. Uma vez que Deus é amor, o amor não é vivido sozinho, é preciso ter alguém. Então Deus precisou criar alguém para poder amar. Então Deus estava carente e aí ele criou a gente. Olha só como é um relacionamento que se complementa. Isso é um erro, porque o amor sempre existiu entre as pessoas da Trindade, entre Deus. Deus sempre amou o Filho sempre existiu, sempre esteve com Deus, o Filho é eterno. Deus nos criou então porque Ele quis. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para o serviço dEle. E não porque Ele estava carente, sozinho na eternidade. Então se você ouvir isso por algum lugar, em algum lugar, tenha cuidado. Uma outra expressão importante aqui do versículo 13, ele fala, no versículo 14, em quem temos a redenção. A palavra redenção significa ser liberto mediante a um pagamento. Então, Cristo fez um pagamento para a nossa redenção. Aí uma questão que surge, o pagamento para quem? Algumas pessoas dizem um pagamento para Satanás, como se nós pertencêssemos a ele. Não, nossa ofensa foi contra Deus, nosso pecado foi contra Deus, e o pagamento foi dirigido para Deus. Que redenção é essa? O versículo diz, perdão dos pecados. Talvez isso seja muito básico, acredito que a maioria de nós. A redenção, recebemos a redenção por meio do Filho. Que redenção é essa? É o perdão dos nossos pecados. Agora, isso não é tão básico para todas as pessoas, ou todas as pessoas que se dizem crente. Uma vez eu estava conversando com uma senhora e fui apresentar o evangelho para ela. Ela se identificou como cristã. A gente, que bom, tal, que igreja você é? Eu sou de tal igreja também, eu sou da outra, tal, não sei o quê. Mas aí algo me incomodou e eu perguntei para ela, por que Cristo morreu? E a resposta dela foi mais ou menos o seguinte, para nos livrar, das dificuldades desse mundo, esse mundo que, tantos desafios aí, e a gente
nessa ideia de vencer, de superar os desafios. Irmãos, infelizmente o Evangelho tem sido reduzido a isso hoje, a mensagens de encorajamento, a mensagens motivacionais, a ideia de superar desafios, a ideia de uma vitória, de alcançar a promessa de Deus, que sabe-se lá que promessa é essa, a promessa é o que você sentir e deseja no coração, então essa é a promessa de Deus para a sua vida, e Jesus vai te trazer a vitória, e vamos lá. E existe muito também no meio evangélico hoje, dentro desse contexto, a ideia de um mal olhado, sabe, um negócio assim de a inveja, aquele que não quer a minha vitória, mas aí Jesus é mais e eu vou vencer. E o Evangelho tem sido reduzido a isso. Jesus morreu para que eu tenha um emprego melhor, Jesus morreu para que eu tenha sucesso na minha carreira, Jesus morreu para que eu tenha a vitória, e a vitória é seja lá o que eu quiser, é o desejo do meu coração. A redenção não é nada disso. A redenção é a libertação do império das trevas para o reino da luz. A redenção é da condenação para o perdão pleno de pecados. Isso é algo tão básico, mas isso tem sido perdido. Isso tem sido perdido. Aí eu, só para completar a história, expliquei depois esse princípio básico da redenção para essa senhora. Depois ela fez uma cara de assustada e aí foi embora e eu nunca mais vi. Seguindo o texto, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este que ele está falando é o Filho amado, é Jesus. Fala que ele é a imagem. A imagem aqui é a ideia de aquele que revela a Deus, ela é a imagem do Deus invisível. Então Deus é espírito, Deus não se pode ver. Mas no Filho nós temos a imagem, a visão do Deus invisível. Então aqui a ideia é uma imagem, uma cópia perfeita. Paulo está chamando a atenção aqui então para a divindade de Jesus. Para falar que ele não era apenas um homem, mas era o próprio Deus, o Deus encarnado. Então defender essa divindade de Jesus era algo que era necessário para mostrar como ele era singular, como ele era superior a tudo e a todos. Uma dúvida que pode surgir para alguns é o seguinte: aqui está falando que Jesus é a imagem de Deus e a gente está destacando isso como um sinal da sua divindade. Aí alguns podem dizer, mas nós também não somos imagem de Deus? Não aprendemos isso. Fomos criados à imagem de Deus. E qual que é a ideia? A ideia não é que nós somos deuses, mas que nós somos representantes desse Deus. E de fato, isso é verdade. Nós representamos a Deus aqui na terra para que por meio de nós ele seja conhecido. Somos uma imagem de Deus. Agora, quando a Bíblia fala de Jesus como imagem de Deus, é sempre num sentido superior, embora seja a mesma palavra que a gente tem aqui, é sempre num sentido elevado e perfeito. Como eu falar assim, o Sérgio é um bom rapaz, um bom cara, um cara bom. Aí quem conhece ele vai falar assim, verdade. O Sérgio é um cara bom. Aí depois eu falo assim, Jesus é bom. Os irmãos vão concordar, Jesus é bom. Isso significa que necessariamente Jesus e o Sérgio são iguais na sua bondade? A palavra que eu estou usando é a mesma. Mas existe um sentido em que eu uso para o Sérgio e existe um sentido em que eu uso, existe um peso em que eu uso quando eu falo de Jesus. São palavras totalmente diferentes? São coisas totalmente opostas? Não tem nada a ver? Não. Tem uma mesma direção. Só que um para num momento e o outro é na sua perfeição. Então a Bíblia chama os homens de imagem de Deus, e isso tem um significado. Mas quando a Bíblia fala de Jesus como imagem de Deus, isso é algo muito superior. Até porque se o objetivo de Paulo aqui é destacar a grandeza de Jesus, não ia fazer sentido ele citar alguma coisa que igualasse Jesus e falar Jesus é imagem igual a todo mundo. Ele ia estar dando um tiro no pé. Então assim, o que ele está fazendo aqui é exaltar Jesus.
E a gente pode ver isso em outros textos da Bíblia, quando fala sobre a imagem também, como Jesus como a imagem perfeita de Deus, aquele que a gente pode ver, em quem a gente pode conhecer perfeitamente a Deus. No próprio livro de Colossenses, aí mais para frente, capítulo 2, versículo 9, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o gnóstico, quando ouvia isso aqui, ele tinha um treco, né? Porque habita corporalmente, habita no seu corpo, e o quê? Toda a plenitude, tudo. Não existe, não é parcelinha que saiu voando pelo universo. É tudo. Tudo está nele, no seu corpo, ele é corpo. João 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus 1, 3: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é aquele que revela plenamente a Deus. O próprio Jesus afirmou isso, falando com Filipe, ele disse assim, em João 14, 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, Deus é Espírito, Deus é invisível, mas por meio do Filho nós temos a imagem perfeita, completa de quem é Deus. Ele é a plenitude de Deus no corpo, encarnado. Então por isso nós dizemos que Jesus é 100% Deus, 100% homem, ou plenamente Deus, plenamente homem. E a rejeição a Jesus, a rejeição da divindade de Jesus, a Bíblia apresenta como um sinal de incredulidade. 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, não crer em Jesus como aquele que representa a Deus e como o próprio Deus, com a imagem perfeita de Deus, é um sinal de incredulidade. Crer na divindade de Jesus é algo básico da nossa fé. É isso que nos faz cristãos segundo o Evangelho. Aquelas pessoas que rejeitam isso, nós entendemos como incrédulos, não entendemos como irmãos em Cristo. Aceitar isso é fundamental. É fundamental. Não podemos abrir mão disso. Aí temos uma expressão que precisa ser destacada, aí no versículo 15, diz que ele é o primogênito da criação. Esse é um dos versículos preferidos aí dos Testemunhos de Jeová. Eles gostam muito, se você for conversar com eles, ele já vai abrir esse versículo para você. Qual que é a ideia deles? O que eles dizem desse versículo? Eles vão falar: Jesus é o primogênito da criação. Então o que isso significa? Ele é o primeiro criado. De toda a criação, quem Deus fez primeiro? Jesus. Então, Jesus é uma criatura. Se ele é uma criatura, não pode ser Deus. Porque para ser Deus, precisa ser eterno. Então, como que uma criatura você está chamando de Deus? Ele é o primogênito da criação. Está dizendo aqui. Qual que é o erro deles? O erro deles é não interpretar a palavra primogênito de acordo com a Bíblia. A gente precisa olhar para o que a Bíblia chama de primogênito. Na Bíblia, a palavra primogênito não está enfatizando o tempo, quando foi. Está enfatizando uma posição elevada, um status. Primogênito é um termo para apresentar um status elevado, é um ranking, é um lugar de privilégio. Por exemplo, lembram de Esaú e Jacó? Esaú tinha o direito às bênçãos da primogenitura. E aí Jacó chegou para ele e falou assim: você não vende isso para mim? Você não vende a primogenitura para mim? O que ele estava querendo comprar ali? Ele queria comprar o fato de ser o primeiro a nascer? Não era isso. O primogênito era aquele que tinha o direito a determinadas bênçãos que seu pai daria, um certo privilégio, ele teria uma posição de destaque. E ele falou assim: eu quero isso para mim, eu quero ser o primogênito. Você vende isso para mim? Aí ele falou: vendo. E aí trocou a primogenitura por um prato de comida. Um outro salmo, um salmo que mostra
isso para a gente também. Salmo 89, versículo 7, diz assim, falando de Davi aqui: também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Perceba então que, biblicamente falando, a palavra primogênito tem uma conotação de algo elevado, algo superior, algo que o receber o direito de uma herança, por exemplo. Então aqui, quando fala Jesus é o primogênito da criação, está se destacando a sua posição sobre a criação, como um herdeiro da criação, como o dono, aquele que tem o acesso a ela, aquele que tem o direito a ela, o dono, o senhor, o herdeiro. Então é isso que significa primogênito da criação. Não tem a ver com ele ser uma criatura. E aí, novamente, Paulo está querendo exaltar a pessoa de Cristo. Por que ele ia colocar aqui que Jesus é uma criatura? Se ele está querendo mostrar a sua superioridade. Por isso que, para mostrar a superioridade, ele fala, ele é o primogênito, o mais exaltado de todos. Aquele que é o herdeiro de toda a criação. Essa é a ideia. Essa doutrina dos testemunhos de Jeová é uma doutrina antiga, de negar a divindade de Jesus. Uma doutrina que surgiu logo nos primeiros anos da igreja também, e ficou conhecida como arianismo, porque foi proposta por um homem chamado Ario. E um grande combatente dessa doutrina, no século IV, eu acho, foi um cara chamado Atanásio. Atanásio era um pastor baixinho, negão, bravo, e ele comprou uma briga aí com os arianos, escreveu muita coisa sobre esse movimento, e muitos dos argumentos que a gente usa hoje para refutar os testemunhas de Jeová, que é uma continuação aí do movimento do arianismo, dessa religião, muita coisa é o que ele já escreveu lá no século III, século IV. E um dos argumentos dele, que é um argumento que os irmãos podem usar, caso precisem algum dia, é o seguinte: Deus é um só, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Não podemos dar glória a ninguém, exceto a Deus. Se Jesus não é Deus, e nós o adoramos, como que a gente chama isso? Se Jesus não é Deus, e nós estamos adorando alguém que não é Deus, qual é o nome disso? Politeísmo, idolatria. Se Jesus não é Deus e nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, nós dizemos que nós atribuímos então a uma criatura a nossa salvação. Nós atribuímos a uma criatura o perdão dos nossos pecados contra Deus. Nós dedicamos a uma criatura a nossa vida. Se isso é verdade, então o Novo Testamento é extremamente idólatra. Na verdade, está nos afastando de Deus, não está nos conduzindo a Ele. Então, se Jesus não é Deus, Ele não pode ser adorado. Só que quando a gente olha para o Novo Testamento, o que a gente vê? Que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Quem que é chamado de Senhor pelos judeus? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem que é Senhor na Bíblia? É Deus. E aí nós dizemos, Jesus é o nosso Senhor. Jesus foi adorado pelos discípulos e em nenhum momento ele falou, não me adorem. Jesus afirmou a sua divindade. Ele falou, porque vocês não creem que eu sou, morrereis nos seus pecados. A expressão Filho de Deus é uma expressão que destaca a sua divindade. Enfim, durante todo o Novo Testamento a gente vê Jesus sendo adorado como Deus. Então, assim, o argumento de Atanásio era, se Jesus não é Deus, então somos idólatras. Só que quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente vê? Jesus sendo adorado o tempo todo. E Deus falando, esse é o meu Filho amado. Logo, Jesus é Deus. Não fomos salvos por uma criatura, não adoramos uma criatura, não adoramos um homem. O grande problema da teologia dos testemunhos de Jeová, tirando a incredulidade também, como a gente já viu no texto anterior, é tentar fazer teologia, tentar tirar conclusões da Bíblia, com base só naquilo que entra na minha cabeça. Então, é assim, como pode ser esse negócio de trindade, né? Como que pode ser teu Pai, teu Filho, teu Espírito Santo,
e é um Deus só, mas são três? Isso eu não entendo, isso é muito difícil. Então deixa eu resolver isso. Vamos resolver da seguinte forma: existe só o Deus Pai, o Filho é uma criatura e o Espírito Santo é uma força que não é nenhuma pessoa. Pronto, está resolvido. Agora eu posso dormir bem, basta eu ignorar todos os outros 1000 textos que tem na Bíblia e eu consigo ficar em paz com a minha lógica. Isso é extremamente perigoso. A gente não deve fazer teologia assim só com o que entra na nossa cabeça. A gente faz teologia a gente tira as nossas conclusões da nossa fé com o que está revelado nas Escrituras. Então a gente usa a lógica, sim, mas a nossa lógica se rende diante da ideia de que Deus é Deus, a gente é criatura e tem coisas que a gente não consegue conceber na nossa mente. Então essa Bíblia apresenta 3 pessoas que é um Deus e a gente não sabe como é, só sabe que é assim. Então é assim, amém, eu creio e vamos em frente. Quem sabe um dia a gente consiga entender isso melhor. A nossa lógica se rende à revelação. A gente não começa a arriscar os textos que a gente não concorda ou a distorcer eles. Então cuidado na hora de ler a Bíblia. Não faça tudo só com base no que entra na sua cabeça, porque a gente não vai conseguir explicar a Deus na sua perfeição. Jesus, então, é a imagem de Deus e herdeiro da criação. E por que Jesus é esse dono da criação, Senhor da criação? Versículo 16 explica: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então aqui falando nele, Jesus criou todas as coisas que existem, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. João capítulo 1, versículo de 1 a 3 e versículo 14 diz assim, está projetado aqui para os irmãos: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 1:2, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Jesus, então, é o Criador de todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. E aí tem uma expressão aqui, que sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Essas expressões aqui, que Paulo usa, ele usa em outros lugares também, a questão de principados, potestades principalmente, é para se referir a esse mundo espiritual, quem sabe a anjos, algo assim. Como se fossem algumas classes de anjos, algumas hierarquias de anjos. A gente não sabe, não tem muitos detalhes sobre isso, sobre como isso funciona, se existe mesmo essa hierarquia. Provavelmente isso aqui era uma linguagem usada pelos gnósticos e esses hereges que imaginavam todo um reino espiritual, e aí eles criavam classificações de seres espirituais, e inclusive havia culto aos anjos, é algo que Paulo vai falar que não deve acontecer no capítulo 3. Então todos esses seres espirituais, e aí o que Paulo está dizendo aqui, olha, tudo isso aí, sejam tronos, potestades, principados e tudo mais, tudo isso foi criado por Jesus. Então isso mostra de novo a superioridade de Jesus sobre qualquer ser espiritual. Ele falou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, na terra e nos céus. Tudo foi criado por Ele. O que existe foi criado por Ele. Então isso novamente destaca a sua divindade, destaca a superioridade dEle sobre todas as coisas que existem. Por isso seria, como ele vai dizer mais para frente, totalmente inconveniente ou errado adorar a anjos. Só ele merece adoração. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então Jesus é a causa primária da criação, é o meio da criação e ele é o fim da criação. As coisas foram feitas por ele e para ele, para a glória dele. A gente pode dizer então que Jesus é o arquiteto, o construtor e o proprietário. Tudo é ele. Versículo
17 diz que ele é antes de todas as coisas. Lembrando que Deus, para ser Deus, precisa ser eterno. Ele não pode ter sido criado, ele não pode ter um início. Jesus é antes de tudo. Nele tudo subsiste. O que significa isso? Significa que em Cristo todas as coisas se mantêm firmes, se mantêm em pé. Ele sustenta todas as coisas. Como o texto que a gente leu agora há pouco, está aqui novamente, Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Irmãos, o mundo só não é um caos porque ainda alguém o sustenta. E esse alguém é Jesus. Nós podemos ver a glória de Deus por meio da ordem da criação, por meio de como o universo está organizado. Por exemplo, como é que os planetas se mantêm na sua órbita? Por que não existe colisão entre eles? Como existe esse movimento que é perfeito e que se repete? Quem sustenta eles? Por que os planetas não caem? Por que as estrelas não caem tudo? Por que tudo não se choca, não explode? Porque tem alguém segurando. Porque tem alguém colocando ordem em todas as coisas. E quanto mais a gente estuda sobre a natureza, sobre como as coisas funcionam, sobre a ordem de tudo, o processo de tudo, como tudo cresce e se desenvolve, e é importante cada coisa com a sua função. Como que essas coisas estão tão organizadas assim? Existe alguém que está sustentando isso. Existe alguém que está mantendo tudo isso de pé. Por exemplo, os cientistas falam que se o Sol fosse maior, a gente morreria queimado. Se o Sol fosse menor, a gente morreria congelado. Se a Terra fosse menor, não poderia haver vida. Se a Terra fosse maior, não poderia haver vida. Se a Lua mudar de posição mais do que o normal, o que já é o padrão dela mudar, haveriam tempestades e os mares inundariam todo o nosso planeta, acabaria a vida também. Então até os cientistas que não são crentes, mas que são sinceros, eles olham para toda a criação e falam assim, existe alguma coisa aí, existe alguma inteligência. É o que eles chamam, não são crentes, mas eles chamam de design inteligente. Isso tudo foi projetado. Existe alguém que sustenta tudo isso aqui, existe alguém que está fazendo algo que a gente não sabe quem é, não sabe explicar. Não quero ser fanático e dizer que é Deus, mas existe alguém aqui. Estão sendo sinceros. Por isso nós não cremos numa mãe natureza, não cremos numa força cósmica impessoal, nós cremos que Jesus sustenta todas as coisas, que toda essa ordem existe, porque Ele está sustentando tudo pela sua palavra poderosa. Ou seja, quando a gente olha para uma lei da física, para uma equação física, por exemplo, isso nada mais é do que uma expressão da mente e do poder de Deus. Tudo isso, ninguém inventou, né, essas forças. Quem inventou a lei da gravidade, por exemplo? Ninguém inventou isso. Ela existe. Isso é a demonstração da glória de Deus, do poder de Deus, para manter todas as coisas em ordem, para manter todas as coisas em pé. E aí o que os homens fazem é simplesmente observar isso e tentar expressar isso por meio de leis, por meio de fórmulas. Então, se você achava física difícil, química e biologia, agora você sabe por quê. São expressões do poder de Deus. São expressões da mente de Deus. Já pensou você estudar para uma prova de física, de química e fazer sua devocional ao mesmo tempo? Você pode olhar lá e contemplar o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Coisas que os homens ainda estão tentando cavar, entender, a gente sabe o que está por trás ali. É a mão de Deus que está sustentando todas as coisas. Jesus então é o Criador e sustentador do universo. Versículo 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse
toda a plenitude. Então aqui mais uma característica sobre Jesus é colocada, ele é a cabeça da igreja, cabeça do corpo da igreja. Cabeça é a ideia então de a liderança suprema da igreja. Pedro, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,4, nós vamos ler agora, diz que Jesus é o supremo pastor, ou o sumo pastor, o pastor de todos os pastores. Então, dessa forma, todos os pastores que existem, né, são pastores auxiliares de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Nós todos somos membros. Qual o trabalho? Membros do seu corpo. Qual o trabalho, então, dos pastores da igreja? Seguir as ordens do supremo pastor. Seguir as ordens de Jesus. E onde as ordens de Jesus estão expressas? Onde a vontade dele está expressa? Na sua palavra. Então, por isso, a função dos pastores é falar da palavra. E por isso também nós dizemos que a nossa igreja segue apenas a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por quê? Porque nela está a vontade de Jesus e ele é o cabeça da igreja. Então as minhas opiniões, elas são sempre secundárias. As minhas opiniões vêm sempre depois. As opiniões de qualquer um vêm sempre depois. A opinião que mais vai importar é a vontade revelada na Escritura, a vontade da cabeça da igreja, que é Jesus. A igreja católica pensa diferente, né, para essa igreja, esse movimento. O Papa é o cabeça da igreja, então ele tem autoridade para mandar e desmandar. Por isso que normalmente quando é escolhido um Papa novo, fica toda aquela expectativa, né? Será que agora vai poder tal coisa? Será que agora isso vai mudar? Olha, o Papa disse tal coisa. Porque ele é como cabeça. Eles acham que precisa ter esse representante, porque sem isso a igreja se torna acéfala, né? Uma igreja sem cabeça. Mas um dos princípios da reforma protestante, na semana passada nós falamos de um dos princípios que era só a fé, contra a ideia de salvação por obras. Um outro princípio que a nossa tradição tem, nossa tradição reformada tem, é só a Escritura, somente a Escritura. Quem rege a igreja é a Escritura, quem manda na igreja é a palavra de Deus. Dessa forma, os pastores não são cabeça da igreja, nesse sentido. Os pastores se submetem ao cabeça da igreja. E por isso, como a gente submete? Fazendo aquilo, submetendo as nossas opiniões àquilo que está na palavra. Cristo é o cabeça e por isso toda a autoridade é dele, toda a honra a ele. Ele está acima. Ele é o princípio também. A ideia de princípio é a ideia de origem, a ideia de fonte. Jesus disse sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja nasce em Jesus. Ele é o princípio da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Paulo também diz. Primogênito dentre os mortos é o primeiro da nova ressurreição. O primeiro da nova criação. De novo, primogênito no sentido de alguém elevado, né? Ele ressuscitou. Outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus, mas ressuscitaram e depois morreram. Jesus ressuscitou já com o corpo glorificado, que não passaria mais pela morte. Então, novamente, indica uma posição, um status, quando se diz primogênito dentre os mortos. E fala isso para que ele tenha primazia em tudo, ou a supremacia, ou a prioridade. Então, tudo isso, ele está sendo colocado acima, está sendo colocado no topo, ele merece a adoração, ele merece a honra. Versículo 19 diz que nele reside toda a plenitude. Essa expressão, essa palavra plenitude, era usada por aqueles movimentos gnósticos da época, porque essa ideia de existe um ser divino, e aí existe emanações, né? Então, parcelas de Deus, e aí Paulo está dizendo aqui, que em Cristo toda a plenitude de Deus existe. Nele está toda a plenitude, como vimos em Colossenses 2,9, reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o perfeitamente Deus. Assim, se você quer plenitude de Deus, se você quer plenitude da vida, se você quer plenitude de alegria, se você quer a plenitude espiritual, onde você encontra isso? Em Jesus. Em Jesus. Só nele. Está tudo nele. Versículo 20 a 22.
O que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então diz aqui que por meio dele, que ele fez a paz, por meio do seu sangue. Que paz? Paz que a gente já falou no nosso primeiro dia do estudo. Lembra lá a expressão graça e paz? A paz não significa uma ausência de conflito. A paz diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Antes éramos inimigos, mas agora fomos reconciliados. Temos paz com Deus por meio de Jesus. Mas aquele que ainda não crê em Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele, ainda existe, prevalece a inimizade com Deus, como João vai falar, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, está apontada para ele ainda. Aqui diz que antes de Cristo todos nós éramos inimigos dele. Algumas pessoas talvez não concebam essa ideia, entendem que nunca, mesmo antes de serem convertidas, não eram opositores de Deus, não eram opositores de Cristo, então se entendem não como inimigos, não era alguém que estava reconciliado, mas quem sabe ali um meio termo. Só que Jesus deixa claro para a gente que não existe meio termo, ou você é inimigo ou você é amigo, como diz aí Mateus 12:30, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então não existe um meio termo, ou nós somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus, ou nós somos considerados inimigos dele. Outro dia, eu estava conversando com alguns amigos aqui da igreja e a gente estava falando sobre, cada um estava contando a sua experiência de conversão. E aí foi bem interessante porque vários falando assim, nossa, antes de me converter, eu odiava os crentes. Eles vinham querer me evangelizar, me falar de Jesus, me falar de Deus, nossa, eu tentava fugir. E aí a gente dando risada, nossa, e agora, né? A gente que está fazendo isso com os nossos amigos, com outras pessoas, né? Indo lá evangelizar. E hoje a gente ama Jesus, a gente ama a Deus e quer viver para Ele. Antes de Cristo, todos nós éramos inimigos dele, todos nós odiávamos a verdade nos incomodava, a gente queria ir para as trevas e ficar com as nossas obras más, com os nossos pensamentos maus. Mas pela graça nós fomos alcançados, Ele nos encontrou, Ele nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, se nós não vemos a nós mesmos antes como inimigos de Deus, como alguém que odiava a Deus, é provável que a gente tenha um entendimento muito pequeno da graça, muito pequeno da salvação. Todos nós éramos inimigos, odiávamos a Deus com todo o nosso ser. Nós éramos nossos próprios deuses. Mas então fomos reconciliados pelo Evangelho. A reconciliação pressupõe que uma inimizade, e aí o Evangelho traz essa mensagem, chega agora nós podemos ter a paz com Deus. Então, novamente, Jesus não veio, não morreu para que a gente prospere no nosso negócio, para que a gente tenha a nossa promessa, seja lá qual for ela, ou para tirar uma olhada do nosso vizinho, ou coisas assim. Jesus veio para nos reconectar com Deus, para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos reconciliar consigo mesmo, é o que diz aqui. Então o alvo da salvação é o próprio Deus. Ele morreu para nos conduzir a Ele. Ele é o caminho que leva a Ele. Jesus não morreu simplesmente, nós não cremos em Jesus simplesmente para ir para o céu, ou para fugir do inferno. Nós cremos em Jesus para chegar a Jesus. Ele nos reconciliou consigo, Ele é o alvo, e não simplesmente um lugar. Até porque quando a gente fala de ir para o céu, a gente só considera que o céu é bom porque Ele está lá. Se Ele não estiver lá, lá não é céu.
Então nós não queremos simplesmente crer em Jesus e usar Ele como um meio para chegar a algum lugar. Jesus não é um bilhete que te dá a entrada, não é um ingresso que você passa na catraca e depois joga fora. Jesus é o meio e o fim. Ele é o que envolve todo o processo. Nós cremos em Jesus por amor a Jesus. Nós abraçamos o Evangelho porque nós queremos ter comunhão com Deus. Se nós negligenciarmos essa verdade, nós podemos tratar Jesus como um bilhete e depois, já sou salvo, para que eu quero agora Jesus? Já estou no céu? Não, Jesus nos reconciliou consigo. Ele é o meio para chegar a Ele. Ele é o meio para chegar ao Pai. E aí ele tem um objetivo, ele tem um projeto para nós, nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, novamente, a expressão santos, que a gente já estudou. Jesus começou uma obra em nossa vida e Ele vai completá-la. Aquele que começou a boa obra em vós, irá de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Jesus, então, é apresentado aqui como reconciliador. E, por fim, um versículo que às vezes gera dúvida em alguns, versículo 23. Ele tem esse projeto, né? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós somos salvos, nós sabemos disso, mediante a fé no evangelho. O que o Paulo está dizendo aqui é: vocês experimentam todas essas bênçãos, essa comunhão da reconciliação e da intimidade com Deus, da plenitude de Deus, se vocês creem no Evangelho. Se vocês não creem no Evangelho, se vocês não permanecem nessa fé, se vocês não têm essa fé, então vocês não experimentam isso. Isso é um princípio básico. Tá? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que é necessário que haja fé nesse evangelho. Está dizendo para aquela igreja que é isso. Se alguém rejeita isso, é porque não foi transformado por esse evangelho, não desfruta dessas realidades, dessas bênçãos da salvação. Paulo, então, deixa claro aqui que ele não aceita essa ideia de outras verdades sobre a questão da salvação. Não existem vários caminhos para Deus. Ou você crê nesse evangelho que eu estou apresentando, ou não tem negócio. Não existe, não, talvez esse caminho aí também sirva. Mas olha, aquelas pessoas, eles são tão sinceros, eles só rejeitam que Jesus é Deus. Não. Se você não permanece nessa fé, então você não tem nada disso que eu estou falando. Você não tem acesso a nada disso. O evangelho é exclusivo. É o único meio de salvação. Podemos resumir aqui, então, em 12 afirmações sobre Cristo. Não sei se dá para todos os irmãos lerem, mas o que Paulo afirma aí para exaltar a sua pessoa é que Jesus é imagem do Deus invisível, Senhor da criação, idealizador da criação, Criador, alvo da criação, eterno, sustentador da criação, cabeça da igreja, primogênito dentre os mortos, supremo dentre tudo e todos, plenamente Deus e reconciliador. Qual que é o objetivo maior desse texto aqui? Por que Paulo escreveu todas essas coisas aqui? O que ele queria que os crentes fizessem após ler esse texto? Primeiro, tem um conceito correto sobre quem Jesus é e o que ele fez. Então a primeira pergunta que eu gostaria que você pensasse é: quem é Jesus para você? Isso é básico da nossa fé. Quem é Jesus para você? E o segundo motivo que Paulo escreveu isso, diante de toda essa apresentação aqui, é que houvesse uma dedicação exclusiva a Ele, que houvesse consagração total a Ele. Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele é nosso Criador, Ele é Deus, Ele é por meio de quem nós podemos conhecer o Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele nos reconciliou. Então, quem nós buscaremos, se não a Ele? Essa é a reflexão. Jesus é aquele que merece ser adorado, que merece
que a gente dedique as nossas vidas, que dedique os nossos dons, que dedique toda a nossa adoração. E eu gostaria que todos saíssem daqui hoje motivados a adorar Jesus, a proclamar o Deus encarnado e a viver para Ele, com tudo que tem, com tudo que é, porque Ele está acima de todos e de tudo. E a Ele, o Pai deseja que seja dada a glória, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor. Ele merece o nosso culto. Amém? Vamos orar? Gostaria que você tivesse um tempo aí de oração silenciosa. Que diante dessas verdades apresentadas sobre Jesus, você se posicionasse, você dissesse a Ele qual que é a sua atitude diante disso. E depois eu vou orar, encerrando. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor deixou a Sua glória, se fez homem, habitou entre nós, suportou dor e sofrimento, por amor a nós. Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos a superioridade de Jesus. Queremos declarar novamente hoje que Jesus é o nosso Deus, que Ele é nosso Senhor, que vivemos para Ele, que nós o amamos. E que toda a nossa vida nós queremos consagrar a Ele, fazer somente a vontade Tua, a vontade de Jesus. Nos ajuda nisso, Pai. Nos dá força. Nos ajuda na nossa fé. Nos ajuda a Te honrar. Obrigado pela salvação. Obrigado pela reconciliação, por podermos ter essa comunhão contigo. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja que Te adora, uma igreja que vibra com o Teu nome, uma igreja que Te ama de verdade, que proclama o Teu Evangelho e que vive esse Evangelho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.